Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Pamela e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma cidadezinha que fica no coração da Itália, que se chama Urbino. Urbino é um verdadeiro centro do Renascimento italiano. É um tesouro, na verdade. Onde que fica essa joia, então? Urbino está localizada nas colinas da região de Marche, no norte da Itália, com uma vista linda para o mar Adriático. Mas o que tem assim de tão especial em Urbino? Essa cidade é considerada um dos centros mais importantes do Renascimento italiano e mantém até hoje um charme arquitetônico e uma herança artística mesmo que nos deixam de queixo caído. De um simples vilarejo, ela se transformou no que a gente conhece hoje em dia como o berço do Renascimento. E a história de Urbino é antiga. Suas raízes vêm desde a época romana. E ela tinha uma localização tão estratégica que a cidade precisou ser fortificada com muralhas gigantescas. Mas o seu verdadeiro estopim, seu reconhecimento, assim, aconteceu no século XV, no famoso período do Quattrocento. E quem foi responsável por esse estopim? Foi um nome muito importante, que é o Federico de Montefeltro. Ele foi um dos maiores mecenas, ou seja, um patrocinador de artes do Renascimento, e ele patrocinava as artes da cidade de Urbino. Foi graças ao Federico que Urbino virou uma corte principesca assim importantíssima. E dá para a gente pensar nessa cidade como o polo cultural da época. Ela atraía os maiores gênios, como o pintor Pietro della Francesca, o arquiteto Leão Battista Alberti e até o pai do Rafael Sanzio, o Giovanni Santi. E Urbino era muito influente com sua excelência artística e se espalhou assim por toda a Europa. E quando a gente fala de Urbino, existem pontos turísticos principais. E se você for para Urbino, é parada obrigatória. E um deles é o Palazzo Ducale. O Palazzo está muito ligado ao Federico também, porque ele pegou uma fortaleza medieval e a transformou em um dos exemplos mais notáveis da arquitetura renascentista. O palácio era considerado uma cidade dentro da cidade. Tinha bibliotecas, capelas e era um centro de estudos. Hoje em dia, ele abriga a Galeria Nacional de Marte. E perto do palácio temos também o Domo de Urbino, ou seja, a catedral. E esse edifício é do século XII, mas o que vemos hoje é bem mais recente. E é recente porque em 1789 aconteceu um terremoto que danificou as estruturas, né, dessa capela. E ela foi reconstruída em estilo neoclássico pelo arquiteto Giuseppe Valadier. E essa igreja, do início do século XIX, ela era dedicada a Santa Maria Assunta. E é o principal lugar assim, de Urbino, que cedia vários eventos religiosos e cívicos da cidade. E aqui nós temos o ponto mais importante de Urbino para os amantes da arte, assim como eu, que é a casa natal do Rafael Sanzio, o lugar onde ele nasceu em 1483. A casa pertencia ao pai dele, né, o Giovanni Santi, e que era pintor também. E foi aqui que Rafael deu seus primeiros passos na arte. E hoje em dia, essa casa é um museu que tenta recriar toda essa atmosfera da época e exibe até algumas das primeiras obras atribuídas ao Rafael. Mas Urbino não vive só de passado, né, de renascimento. Ela é uma cidade muito vibrante
principalmente por causa da Università degli Studi di Urbino Carlo Bucco. Essa universidade, ela foi fundada oficialmente em 1871, mas ela tem suas raízes em 1506 e mantém esse espírito de estudo vivos, oferecendo programas em áreas como ciências humanas, biologia e, claro, tem uma forte participação em programas de bolsas de estudos e intercâmbio internacionais como o Erasmus. E a tradição artística também de Urbino é algo que existe até hoje. Nas ruas a gente pode encontrar oficinas centenárias de carpinteiros, joalheiros. A arte é muito presente em Urbino. E, em resumo, Urbino é um patrimônio da Unesco, é uma cidade que pegou sua época de ouro e trouxe para o presente. E Urbino nos ensina que a arte, a história e a educação caminham lado a lado desde sempre.